Olá, comunidade Fórum, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai começar a fazer uma série aí um pouco mais focada no mundo sindical, né? Janeiro a gente vai tentar trazer professores, fazer um pouco uma conversa com ex-presidentes da Central Única dos Trabalhadores. E hoje a gente trouxe os petroleiros e as petroleiras. E a ideia é conversar um pouquinho, né, sobre essa luta tão importante da organização sindical no ramo petrolífero, a cadeia mais pungente que a gente tem, mais estratégica que a gente tem, que foi tão atacada desde o golpe. Para esse bate-papo, está aqui meu parceiro cotidiano de Fórum Sindical, Teseu que está voltando, né, Teseu? Que me abandonou em dezembro. Foi por aí, né? Foi muito Ficou difícil. na Copa. Não é Quem me dera verdade? que fosse a Copa só, né? Teseu estava lá com a galera da FUP, né, com os petroleiros, fazendo exatamente o que tem que fazer, o que um bom sindicato tem que fazer. Eles participaram do grupo de trabalho de Minas e Energia, né, e estavam ajudando a fazer o diagnóstico de todos os estragos que fizeram na Petrobras. E aí a gente não tinha petroleira aqui, estava catando a laço petroleiro. Então a gente está começando, trazendo eles de volta e o Teseu volta com a gente. Tudo bem? Também. Graças a Deus, estamos aqui na luta, firme, animados, e vamos começar essa reconstrução da nossa Petrobras, dos direitos dos trabalhadores. Acho que o clima é muito esse, né? Não só na Petrobras, claro, muito ataque ainda, eles aproveitam e aproveitaram esses últimos dias de governo, de desgoverno, na verdade, né, para tentar passar a boiada e a gente na resistência para segurar aí tudo que for possível, né? Muito bem. Estamos E animados. para conversar comigo e com o Teseu, a gente chamou a Cibele. E aí, querida? Muito melhor agora, né, Flor? Muito melhor, né? Muito melhor. Todo de novembro para cá, Cibele, eu venho dizendo que a primeira coisa incrível, né, de ter eleito o presidente Lula foi a gente não ouvir mais o Bolsonaro, né? O alívio, a higiene mental, né? A gente não tem que ficar ouvindo aqueles absurdos, dá um descanso, a gente acorda e fala assim: olha, o mundo pode ser belo. Então, acho que a perspectiva é muito boa, né? No cenário que a gente tem, por mais que tenha sido terra arrasada, do golpe para cá, né? O que esses calhordas fizeram com o povo brasileiro, com as políticas públicas, com o Estado brasileiro, a gente tem um comandante aí com muita experiência, um tricampeão como a Argentina, que vai colocar nos eixos, né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Esse é um governo que tem muitos desafios, mas também tem gente muito capacitada, que é outra coisa, né, que a gente está vendo de diferença, né? Saem aqueles desclassificados, aquela gente que não sabia nem o que estava fazendo no Estado, para entrar gente realmente capacitada. E aí a gente também trouxe o Normando Rodrigues, nosso parceiraço aqui da Fórum. Normando, tá feliz, Normando? Como combater o fascismo? A gente conseguiu, né? Agora a gente tem que levar eles para o esgoto, de vez. Isso. Agora a nossa tarefa é a da vassourinha, que não é do Jânio Quadros, mas é a vassourinha da Justiça de Transição. Né? Acredito, né, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai fazer um bom trabalho nesse sentido, mas é preciso travar esse combate. Né? No dia a dia, nas nossas esferas de atuação política, interlocução, a gente tem que ver.
Eu fiquei com um alívio tão grande, gente, e depois senti um complexo de culpa. Eu vou dividir aqui com vocês e com quem nos assiste. Eu tenho uma filha de 14 anos, né, caçula, é a raspinha de tacho, né, os outros já estão todos ou formados ou formando, mas ela é uma idade sempre difícil, e eu percebi, né, só depois da eleição, o quanto o nosso relacionamento, eu e ela, mudou completamente, tornou-se mais leve, mais fluido, e atribuo a isso as minhas tensões pessoais desses 4 anos de combate ao fascismo. Parece uma bobagem, mas acredito que essa loucura tenha acontecido com muito mais gente. Não, Normando, eu chegava num ponto que a minha filha falava, mãe, pelo amor de Deus, será que a gente pode comer em paz sem falar desse sujeito? Não, e é tão sério isso que você está falando, que no Dia das Mães, no ano passado, a Marina me deu um dia de spa. Que ela falou, mãe, a senhora está tensa demais, tal, e me deu um dia de descanso. Gente, eu estava lá com a minha filha e ela foi comigo. E era para eu estar descansando, né? Tomando banho de sais, tal, de quem que eu lembrava e de quem eu estava falando. Chegou lá, mãe, você não tem jeito. Você precisa de um tratamento. É isso. A gente ficava tão tenso, era tanta coisa ruim acontecendo que nem no Dia das Mães, né? Para você respirar, descansar, curtir o presente da filha, eu não conseguia. Você tem toda a razão. E aí a gente tem mais uma companheira, a presidenta, olha que chique, a presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, Miriam. Gente, uma presidenta tão novinha, né? Olha, que coisa boa. Eu acho que eu vou começar a conversa por aí. Petroleiro é um mundo, né, que majoritariamente masculino, ou de domínio masculino, e o mundo sindical também foi, né, majoritariamente de domínio masculino. Como é que é ter uma Miriam Cabreira, presidenta do Sindicato dos Petroleiros, mulher, jovem, que desafio você enfrenta? Olá para todo mundo aí que está nos assistindo, olá meus companheiros e companheiras aqui de live. É um desafio, né? Ser a presidenta do sindicato aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou a primeira presidenta do nosso sindicato, agora em 2023 está fazendo aí 60 anos de existência, né? E eu sou a primeira presidenta do sindicato. Mas é uma luta contínua, né? Porque a nossa categoria tem só 16% de mulheres. Nós, até ali o final do governo Dilma, a gente vinha numa crescente, né, de aumento de participação de mulheres na categoria, né, aumento de número de mulheres na categoria. Eu brinco, assim, que a última turma que eu vi, uma foto da turma de operadores, 40% da turma eram mulheres, sabe? E depois disso, o que aconteceu? A gente teve um desmonte, né, tudo parou. A gente tinha 80 e poucos mil trabalhadores diretos na Petrobras, e hoje, agora, a gente está com cerca de menos de 40 mil, acho que, né? Nos últimos dados aí da Petrobras dão conta que é menos de 40 mil trabalhadores. Então, a nossa participação, que era de 17%, porque vinha crescendo, assim, né, em passo de formiguinha, acabou diminuindo, indo para os 16%. Mas, assim, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Refap, especificamente, é uma dos locais da Petrobras onde primeiro admitiu mulheres, né? Então, até agora, em 2022, nós fizemos aqui o nosso 10º Encontro Nacional de Mulheres, 10º Encontro Nacional de Mulheres Petroleiras, né? Os 10 anos do coletivo. Inclusive, a gente fez um vídeo em homenagem a essas mulheres, porque muitas delas até já se aposentaram. Então, tem essa história, né? Tem toda essa história por trás, muitas delas participaram no movimento sindical na década de 90, então é uma construção que leva tempo, né? Uma construção que leva tempo até chegar
em ter uma presidenta, é uma construção que é coletiva também, mas é isso, assim, eu vou te ser sincera que a minha categoria aceita bem, não tenho tantas dificuldades assim, né, mas tem sido aí uma experiência muito boa, primeiro de ter aceitado, né, esse desafio ainda no desgoverno Bolsonaro, né, e ainda com muitas dúvidas do que seria, mas agora vai ser, assim, eu acho assim, que vai ser tão gratificante ser a presidenta e participar desse momento de reconstrução da Petrobras e do Brasil, né, sabendo aí que a Petrobras pode ser e tenho certeza que voltará a ser a mola propulsora aí do desenvolvimento do nosso país. É o microfone. Desculpe. Ainda no registro das mulheres, a Cibele, gente, teve à frente, né, da ocupação da sede da Petrobras no Rio de Janeiro, no que talvez seja a maior greve recente da Petrobras. Eu não sei se é maior que a de 95, Cibele, me corrijam aí, vamos falar de história, um pouco da organização dos petroleiros. Eu me lembro de 95, a ocupação da presidente Bernardes aqui em Cubatão, foram mais de 30 dias. Eu não sei se parou todo o sistema, mas na última greve, vocês fizeram 2020 ou 21? 20, foi 20. 2020. A Cibele, deixa eu fazer um parênteses aqui. A Cibele acho que foi a primeira coordenadora, não foi, Belinha? Do Sindipetro São Paulo também. A primeira coordenadora mulher do Sindicato de Petroleiros foi a Esther do Espírito Santo. Aí depois demorou bastante tempo, eu assumi a coordenação do Unificado e agora a terceira é a Miriam, né? Muito bem. E Cibele, conta aí, porque você, com mais 4, 5 companheiros, ocuparam, né, a sede da Petrobras no Rio de Janeiro e criou. Foi muito impressionante aquela greve, gente. Mais de 120 unidades pararam, né, do sistema Petrobras. Fru, quando a gente coloca a questão do tamanho de uma greve, né, eu acho que é para além do tempo da greve. Eu acho que, obviamente, a greve de 95 ela é um marco. Eu acho que, inclusive, até de repercussão externa, o impacto na produção, ela continua sendo a maior mesmo. Agora eu acho que a gente aprendeu muito na greve de 95 e o outro lado também, né? O que a gente passou nessa greve de 2020, ela foi, em alguns sentidos, diferente. Enquanto a mídia ela procurou atacar os petroleiros na greve de na greve de 95, nesta greve de 2020, o que a gente viu foi um processo de silenciamento da greve, né? Não de ataque à greve. Talvez até por já ser governo Bolsonaro. E a própria mídia tem canais ali que mudaram um pouco a postura, vamos colocar assim. Agora, eu acho que, assim como a de 95 você não consegue entender sem olhar os anos 90 como um todo, pelo menos, a de 2020 você também não consegue entender se você não olhar desde 2015, o que vinha acontecendo no sistema Petrobras como um todo, né? E a gente, desde 2015, já vinha com uma questão da principal luta da categoria ser a defesa do sistema Petrobras. E o que a gente viu acontecer em 2020, aí, de novo, dá para fazer um paralelo com 95, porque internamente teve uma questão corporativa, que foi o estopim, botou fogo no início daquela greve, principalmente no refino, agora em 2020. Em 95 foi uma questão de descumprimento de acordo coletivo e que gerou aquela greve que conseguiu barrar a privatização da Petrobras. Esse paralelo é possível de ser feito, porque a gente vinha sofrendo muito desde 2015, mas principalmente muito forte depois do golpe de 2016. Né? Em 2015 ainda era em disputa. Em 2016 assume Pedro Parente já com a missão de privatizar a Petrobras. Aí sai Pedro Parente com o governo Bolsonaro, vem Castelo Branco, que assume falando que o sonho era privatizar a empresa, e aí
eles juntaram anos de terrorismo que eles vinham fazendo, sufocamento interno que eles vinham fazendo na categoria petroleira, com um problema que pega muito forte o dia a dia de quem trabalha em turno, que daí Miriam é mais diretamente envolvida até com isso do que eu, que eu sou administrativa, ela é de turno, e foi o estopim, e teve, né, junto com a questão do fechamento da Fafem Paraná. Então, você tinha esse mote geral, que estava dentro da principal luta nossa, que era a defesa da Petrobras como estatal, junto com o tema corporativo. E não era nem época de negociação de acordo coletivo, nada assim, mas aquilo pegou fogo. A gente já vinha falando, né, de fazer uma greve quando tivesse um fechamento ou uma venda de alguma unidade com as pessoas dentro, ou seja, com demissão direta. E foi o que aconteceu na Fafem Paraná. Agora, aí a gente planejou, né? Isso foi porque muita gente acha, não, mas como que eles foram parar naquela sala? Como que... Não, é tudo um planejamento que foi feito. A gente planejou de ter o acampamento lá na Fafem Paraná, junto com um acampamento também em frente à sede do Rio de Janeiro, e a gente entrando, né? Foram eu mais 4 que entramos na sala com o simbolismo de entrar numa sala, no andar do RH, uma sala de reunião, para denunciar a falta de negociação que aquela gestão fazia e faz com o movimento sindical, né? Então, assim, tinha todo um simbolismo por que aquela sala. Agora, a gente tem que também ser sincero aqui, que ninguém imaginava a dimensão que 5 pessoas entrar numa sala daria, né? Tanto para fora como para a própria categoria. Eu conheço um monte de gente que não fazia as greves antes, e eu olhava e falava, não, eles estão lá na sala, olha o que a Petrobras está falando com eles, tudo tal. Nós temos, enquanto eles estiverem lá, nós vamos estar aqui, né? Então, assim, foi uma coisa muito impressionante isso, inclusive, né? Então, e que também a gente imaginava que a Petrobras ia acabar conseguindo dar um jeito de tirar a gente de lá, né? E não conseguiu, porque eles exageraram no começo, né? Eles vieram querer cortar a luz, cortar a água, enfim. E aí aquilo gerou uma comoção até no judiciário, que daí Normando pode completar também, mas que foi dando sentenças favoráveis e favoráveis a gente poder permanecer lá. E eu acho que, assim como 95 a greve parou a privatização, eu acho que a de 2020 a gente também parou a privatização da Petrobras. Eu acho que isso é uma dimensão que a história talvez vai trazer para a gente, mas eu conversando até com algumas pessoas que tem várias críticas, inclusive historicamente ao PT, mas são sindicalistas, mas olharam e foram sinceros nessa análise. Não foi nenhuma análise minha isso que eu estou falando. Falou, olha, é incrível a Petrobras está permanecendo estatal até agora, né? Isso a gente tem que ter essa clareza. Tudo que a gente passou e a gente continuar sendo uma empresa estatal, e agora a gente vai conseguir reconstituir essa empresa, e além de ser estatal no papel, voltar a ser estatal na prática, de fato, é uma conquista desses anos de luta e resistência que os petroleiros e petroleiras fizeram, e com o apoio de vocês, né, das mídias alternativas, de grande parte da sociedade. Tá desligado. Tá demais hoje, eu estou esquecendo toda hora de ligar. Eu me lembro das estratégias, né? Essas 2 greves, elas são muito bem sucedidas e elas têm estratégias muito interessantes. A primeira é a da ocupação, porque tanto 95 como 2000 teve a questão da ocupação na Fafem, vocês no Rio de Janeiro, e algumas refinarias, no caso de 95, que ficaram ocupadas por mais de 30 dias. Aí vocês inovam, né? O 95 teve toda aquela rede de solidariedade com os movimentos sociais, que eu acho muito interessante. A Petrobras fez a mesma coisa, eles não tinham alimento,
havia uma ameaça da ocupação do exército, já tinha Volta Redonda na memória das pessoas, né? O enfrentamento, então havia muito medo do que poderia acontecer com o exército entrando numa refinaria. E eu me lembro, aqui em Cubatão, chegou a se fazer cerco da população para proteger quem estava dentro da refinaria. Uma coisa muito simbólica, muito bonita. E a de vocês tem a coisa interessante dos acampamentos, mas teve uma novidade, que é a novidade da nossa era. Foi 2.0, né? Era impressionante a quantidade de vídeos que saiu e como circulavam, como é que vocês fizeram a disputa comunicacional, que eu achei também bastante interessante para a gente acompanhar. E era incrível que dia a dia eu ia acompanhando isso, 60, 70, 80, até para 120 unidades do sistema. Eu acho que, nesse sentido, a greve de vocês ela é um marco na maior quantidade de unidades que se parou. E a galera, quando critica sindicato, não olha esse nível, né, de organização e de compromisso, como a Cibele disse. Iniciou com uma questão corporativa, mas ela foi muito além, né? Foi contra o fechamento da Fafem. E aí eu vou colocar o Normando nessa conversa, porque o Normando estava aqui falando com a gente sobre justiça de transição. Normando, se a Fafem tivesse aberta durante a pandemia, com pouquíssimos recursos, daria para transformar a Fafem num grande produtor de oxigênio envasado. E a gente teria, né? A gente não teria tido pessoas morrendo asfixiadas durante a pandemia em Manaus. Aí eu queria que você conversasse um pouco sobre essas estratégias dos petroleiros e também sobre todos esses desmandos, porque, Normando, olha só, para além de ter desempregado mais de 1.000 trabalhadores, destruiu, né, toda a cadeia que havia no entorno ali no Paraná. Quando a Fafem fecha, você fecha tudo que está relacionado, né, à Fafem. Então, várias indústrias ali também se fecharam. Não pôde, fecha, gente, fecha e fica lá, vira sucata, né? Vira sucata quando precisava, e se tivesse um governo, aquilo viraria rapidamente algo produtivo para salvar vidas. E mais, a Fafem era a única que produzia ureia, né, gente? Para ração animal, não sintetizada, enfim. E hoje, a gente vivendo a guerra com a Rússia, a gente também tem outro problema econômico que poderia estar sendo sanado, né? Com a Fafem em pleno funcionamento. Então, Normando, olhando esse quadro, né, do golpe para cá, a gente olha os prejuízos, eles não são só no gás, na gasolina, no dinheiro que saiu para acionista, né, nos bilhões que foram para a mão dos acionistas. São de vidas das pessoas, né? São da economia como um todo do país, né? Fora, inclusive, dessa grande cadeia do petróleo. Queria que você conversasse um pouco como é que a gente faz uma justiça de transição em relação à Petrobras, por exemplo. Eu acho que é importante a gente partir da lógica da responsabilização. A justiça de transição, e está aí o exemplo da Alemanha, muito recente, né, da prisão de 25 lideranças golpistas que tinham planejado o sequestro do ministro da Saúde em abril de 2022 e tinham agora por meta a organização de um golpe de Estado na Alemanha. O que é a justiça de transição? É você afirmar os valores dos quais a sociedade não pode abrir mão. Né? Tem uma diferença brutal entre Brasil e Argentina, a tricampeã mundial, né, sobre a responsabilização dos militares. Isso nunca aconteceu no Brasil. O partido armado dos militares sempre foi tratado não como servidores militares, mas como efetivamente uma força política, o que é um equívoco. Né? E aí esse equívoco inclui
a lei de anistia de 79, o reconhecimento do protagonismo político dos militares por todas as instituições, né, civis, até hoje. E a justiça de transição é você virar esse jogo, colocar as peças nos devidos lugares e dizer que quem violou direitos humanos, quem violou o que era sagrado para a sociedade, tem que ser responsabilizado. Não adianta o general Pazuello ter virado deputado federal, porque ele será responsabilizado pelas mortes em Manaus. Hoje a gente sabe, por uma confluência de fontes, que Manaus foi um grande laboratório para a teoria da imunidade de rebanho, né? E que deu errado. Aquilo foi de caso pensado. É claro, a Fafem, no teu exemplo, Flor, poderia ter contribuído, se tivesse atuando, para rapidamente produzir O2 e engarrafar cilindros de O2. Mas o que é determinante aí é que o governo não queria socorrer as pessoas. O governo queria testar a teoria terraplanista da imunidade de rebanho para esse vírus. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Como é que acontece isso dentro da Petrobras? É, sim, responsabilizar aqueles que, à luz da legislação já existente, não estou falando de nenhuma norma bolchevique, revolucionária, comunista, né? O que, para mim, usei aqui 3 adjetivos que são elogiosos, tá? Deixar bem claro, mas utilizar as normas existentes. Então, são pessoas que, na gestão da Petrobras, à luz da lei das sociedades anônimas e à luz da lei das estatais, cometeram gestão temerária, atuaram contra o interesse público, atuaram contra a existência da própria Petrobras, não só da Fafem, né, como subsidiária. E a lógica desse povo era toda a da desindustrialização, a de transformar o país numa grande plantation, né, gerida por grande automação e mão de obra escravizada e exportadora de commodities de baixo valor agregado. É por isso que o Pedro Parente, né, já mencionado aqui pelo Teseu, assumiu a Petrobras dizendo que não gostava de reservas de petróleo, deve ter sido o único presidente na história da indústria mundial do petróleo a dizer que não gostava de reserva de petróleo, que não importava ter reservas de petróleo, e é por isso que, na sequência, o que começou com Pedro Parente é radicalizado pelo Castelo Branco e a Petrobras é amputada da sua transformadora de lucro, né, que é a BR Distribuidora. A Petrobras é hoje a única das 20, 25 maiores empresas de petróleo do planeta que não atua no varejo, que não maximiza seus lucros no varejo. Isso por conta de uma decisão de gestão, né, desse governo desindustrializador. E foi a venda da BR Distribuidora, é um ato, ela em si, um ato atentatório contra a sobrevivência econômica da Petrobras, que deve, né, com justiça, ser responsabilizada sobre isso. Então, só para fechar, né, e dar tempo aí da Fro voltar, a justiça de transição é aquela responsabilização por malfeitos que afirma valores de forma a que isso que aconteceu não se repita. Então, é necessário responsabilizar os gestores da Petrobras, tanto quanto é necessário responsabilizar os gestores do genocídio da Covid brasileira, para afirmar que isso não pode acontecer de novo. Esse é o grande objetivo. Desculpa, minha bateria morreu completamente e eu fui correndo para... Tá chiando bem seu som. Tá chiando? Acho que encaixa. Não estava, agora passou a chiar. Pode ser só o encaixe do fone. Vê se melhorou. Não. Melhorou? Não. Tá chiando. Então, Teseu, continua, eu vou sair e vou entrar novamente para melhorar isso aqui. Não, beleza, Flor, tranquilo. É
é interessante que o Normando traz sempre esse resgate, né, também da história, porque viveu isso, né? Era assessor jurídico ao longo dos muitos anos e faz um paralelo muito claro do passado e do momento. E quando a Miriam e a Cibele falam, né, a Miriam traz essa questão do sindicato, 60 anos, e a primeira mulher presidenta, o Sindipetro NF tem só 26 anos e nunca teve uma mulher à frente do sindicato. Creio que seja questão de pouco tempo, né? A gente deve conseguir nos próximos anos aí evoluir a esse ponto. E a Belinha também, né? A Belinha, eu falei, Belinha, você era a primeira, porque foi a primeira coordenadora do Sindipetro Unificado de São Paulo, né? A Esté, eu fui diretor da FUP com a Esté de 2008 a 2011. E aí eu conheci a Esté nessa época, né? Tinha acabado de entrar na Petrobras, tinha 2 anos de Petrobras. E a Esté realmente a mulher de garra, né? Que inspirava realmente outras mulheres. E eu tive o prazer de conviver. Não sei se Miriam chegou a conhecer e outras companheiras. Ela acabou se afastando, né, do movimento sindical, mas sem dúvida foi um marco, acho que, para o sindicalismo petroleiro, essa chegada, né? Quando a gente pega outras mulheres no cenário, né? A gente está tentando trazer a Juvândia, né, Fro, para cá também nesses próximos dias. A Juvândia, que sem dúvida também é uma referência grande, é uma das próximas fortes candidatas a presidente da CUT Nacional, né? Então, ela traz um destaque que, enfim, as mulheres finalmente ocupando espaços que sempre deveriam ter sido também das mulheres, né? Não só dos homens, né? E a própria essa questão da greve, né? A greve 2020 e assim não tem como a gente não lembrar também da greve de 2015, que foi uma greve que aí nem todos sabem, mas a gente aqui no NF a gente conseguiu pautar o preço internacional do barril do petróleo com a greve de 2015. Nós diminuímos em mais de 500 mil de barris produzidos por dia aqui nos primeiros dias de greve. E isso fez com que o preço do petróleo a nível internacional subisse, por causa da nossa greve. Então, isso é um feito que muitas pessoas não sabem, né? E é fruto da organização coletiva. Nós, da FUP, temos essa característica de, às vezes, por uma, vou dizer entre aspas, né, bobagem que acontece em um sindicato, lá, uma coisinha simples que tem um sindicato, a gente segura todo o acordo nacional dos petroleiros e das petroleiras, já fizemos isso inúmeras vezes, né? A gente pega, por exemplo, agora esse acordo, não vou dizer que é bobagem, eu repito, mas que não atingia toda a categoria. Era muito importante que a gente renovasse o acordo dos petroleiros e petroleiras aqui do Norte Fluminense. Sabemos que é o maior sindicato da FUP, é o maior sindicato dos petroleiros da América Latina, mas que era um acordo específico aqui do NF, um acordo regional. E a gente falou, se não tiver o acordo do NF no pacote, a gente não fecha acordo nacional. E aí o pessoal da Amazônia não tinha nada a ver, o pessoal do Rio Grande do Sul não tinha nada a ver, o pessoal de São Paulo não tinha nada a ver, mas foi consenso de que só iria avançar se tivesse isso. A PBio agora, a gente tinha cláusulas ali na Petrobras Biocombustíveis, uma empresa que não tem nem 150 trabalhadores próprios, eu acho. Podem me corrigir aí, Belinha e Miriam. É muito pequeno, mas se não tivessem aquelas cláusulas da PBio, a gente não teria fechado acordo. Então, eu acho que é uma característica, como já fizemos, greve, passamos o ano quase inteiro sem pagamento de PLR para todo o sistema Petrobras, por causa da Fafem Paraná, da ANSA, e os trabalhadores naquele momento. Então, é uma característica muito marcante da FUP, esse pensamento do coletivo. E eu acho que é isso que coloca a FUP nesse patamar de destaque, né? Em relação ao movimento sindical como um todo no Brasil. Hoje, nosso coordenador, David, faz isso muito bem, assim como foi o Zé Maria, assim como foi o Moraes, e todos os outros companheiros que passaram, né? O Maurício, o Carrara, o Hélio. Então, vários companheiros que, ao longo dos anos, passaram pela coordenação da FUP e tiveram essa habilidade de ser o maestro dessa categoria. E aí eu acho que a gente pode falar também, Fro, aqui um pouco sobre essa evolução que a gente teve
desde a época do Temer, no desmonte. Eu acho que um pouco dessa nossa resistência, né, que nós tivemos, porque nós, no ano de 2015, nós fizemos essa greve grande já contra o desmonte da Petrobras, e logo em 2016 tivemos o golpe contra a presidenta Dilma, e colocamos ali o Temer, logo no primeiro momento do governo dele, era o segundo mês de governo, ali ainda governo provisório, eles anunciam a venda de 4 refinarias da Petrobras, onde coisa que não tinha acontecido e não estava no horizonte de forma alguma. Então, assim, foi um marco grande. Chega Bolsonaro, passa de 4 para 8 refinarias colocadas à venda. E os petroleiros e as petroleiras continuam se organizando na batalha, fazendo essa organização. Então, acho que a gente pode dar uma passada nisso. Tivemos muitas perdas, né, ao longo desses anos, sem dúvida, de gasodutos, de malhas de dutos, mas, enfim, com um cenário também, eu acho que de muita resistência, que a gente conseguiu barrar e deixar não dar brecha para que esses caras fizessem muita coisa que eles queriam fazer, seja no campo jurídico, seja no campo político, seja no campo dos tribunais, do TCU, do CAD, mesmo com todo o Bolsonaro, ele colocou uma estrutura muito pesada, ele realmente colocou a máquina a serviço do projeto neoliberal do Paulo Guedes, né? Não é nem neoliberal, não, é ultra mega liberal, né? Então, a gente tem acho que essa história recente do movimento sindical petroleiro. Eu diria que, apesar das perdas que nós tivemos ao longo desses últimos anos, eu diria que foi de muito mais sucesso, de resistência, de luta, do que, de fato, de perdas, né? Porque a gente está aqui forte, firme, contando história e fazendo eu diria, começando de novo essa reconstrução da maior empresa da América Latina, né? Agora veja se melhorou. Melhorou. Eu acho que foi a caída. Alguém está com o microfone ligado e está com o Zap fazendo tcharam, cheio de notificação. Quem está com o Zap aberto aí com notificação, desliga esse Zap. Gente, eu queria voltar nessa discussão do papel do sindicato e da defesa da soberania. E voltando um pouco com greve de 95 e agora com a privatização da Landulfo Alves. A gente, em 95, como disse a Cibele, houve uma criminalização, um ataque sem precedentes e cotidiano da mídia contra os petroleiros. O que ela dizia? Ela dizia que o gás estava caro, que estava faltando gás, por causa dos petroleiros. A culpa era da greve dos petroleiros. Aí gravava aquelas filas das pessoas atrás de botijão de gás, etc. Tal. Aquela narrativa foi muito forte e a população achava que a greve estava promovendo a piora da vida dela, né? Porque ela não achava gás, o gás estava caro, etc. Tal. Agora, os petroleiros cansaram de falar. David dizia muitas vezes, a FUP publicou inúmeras vezes, que vender a Landulfo Alves, né, a primeira refinaria do país, né, a Petrobras vai fazer 70 anos em outubro agora, e ele dizia, vai monopolizar, o preço vai aumentar, vai faltar gás e assim por diante. O que aconteceu? Exatamente o que os petroleiros falaram. Vocês acreditam que agora essa disputa com a sociedade, essa disputa da comunicação com a sociedade, sobre o papel da Petrobras, sobre a importância de reverter, por exemplo, as privatizações, de não deixar privatizar, da função social que a Petrobras tem, que ela tem que continuar estatal, não deve servir para dar lucro apenas aos acionistas? Vocês acham que essa disputa, os sindicatos têm mais condições? Quais são as estratégias que vocês vêm pensando em relação a isso? Porque, gente, nós precisamos de força
política para poder fazer essas mudanças. Se a gente não tem essa força social, não adianta que Lula não faz as coisas sozinho. Então, eu queria saber, em termos de planejamento, de plano de ação, o que os petroleiros estão pensando nessa disputa na sociedade. Teseu precisa sair, então ele vai se despedir, eu continuo com Cibele e Normando e Miriam. Eu acho que é isso, assim, Fro. Acho que o principal estratégia nossa, né, ao longo dos anos da FUP, como eu disse, é a unidade nacional, né? Essa unidade nacional, ela sem dúvida, seja um ataque, naturalmente nós também não somos perfeitos e a categoria também sente as porradas quando muda um governo, pega um governo fascista, sem dúvida, é natural do ser humano e da categoria também sentir essa porrada, então, ao mesmo tempo, a gente vai, nosso papel quanto sindicato é esse, estar próximo da base, essa inovação, eu acho que os petroleiros, sem dúvida, são uma das categorias que mais conseguem também fazer o diálogo virtual, né? Modéstia à parte, eu acho que a Cibele, que teve lá na ocupação, aqueles quase 20 dias, né, Belinha? Todo dia a rotina de vocês era live de manhã no café, live no lanche da manhã, live no almoço, live no café da tarde, live à noite, live na ceia, e se desse bobeira de madrugada, eles estavam fazendo live lá de dentro também. Eu fui lá deixar uns modems de internet que invadiu o Edize lá, os caras ficaram meio tontos no dia. O que eu faço o Teseu entrou, o crachá dele passou, não posso segurar ele, e eu fui lá, falei com eles, dei uma força, passei o sentimento da categoria, fiz uma foto, se eu conseguir a foto eu mando no zap para você botar até o final da live. Mas, assim, eu acho que é esse, né? E, naturalmente, eu acho que a interlocução com o restante do movimento sindical, né? Eu tive em Brasília em dezembro e falei lá, tive a oportunidade de conversar com vários atores, estou sempre mantendo contato com outras categorias, os bancários são os parceiros históricos, os metalúrgicos do ABC, nós temos feito uma aproximação, acho que muito importante com os metalúrgicos do ABC, que historicamente eu acho que nos últimos anos tinha se perdido um pouco, enfim, são muitas categorias importantes no país que também sofreram ataques e que também têm sido importantes nessa reconstrução, né? Então, eu acho que esse governo, ele é o governo da reconstrução, e eu acho que a gente vai ter que ter espaço e organização a nível de sindicatos, não só de petróleo, mas de sindicatos de uma forma geral, para também avançar. Nós temos trabalhadores hoje sem representação de sindicatos, né? E aí eu acho que esse momento é o momento da gente estar reorganizando a tropa, fortalecendo os sindicatos novamente, né? Que na Petrobras eles tinham uma orientação, que quem tivesse cargo de confiança, seja supervisor, coordenador, seja gerente, eles não poderiam ser filiados ao sindicato. E o cara de pau do cara que era gerente de relações sindicais à época, descarado, falava na mesa de negociação, não, jamais nós demos orientação como essa para os... a gente sabe que tem liberdade, que tem... Então, eu não tinha mais estômago para fazer reunião com a gestão da Petrobras do governo Bolsonaro. Eu ficava assim, com a cara assim, o tempo inteiro fechada, com raiva, durante uma reunião, porque era de indignar muito a gente, a forma como eles tratavam, o descaramento, a cara de pau ao falar com a gente, como se a gente fosse um monte de trouxa. Então, a Miriam ria assim, Miriam, porque a gente participou de algumas reuniões, Belinha também, e assim, eles eram muito descarados, muito. Eu não tinha mais saco para poder fazer reunião com a gestão bolsonarista da Petrobras. Mas é isso, está passando tudo, a gente vai entrar no novo momento, um momento de esperança, um momento de reconstrução, e eu tenho que sair, agradeço demais, agradeço a Miriam também, a Belinha, o Normando, você, que sempre uma maestra que é à frente desse programa, trazendo só gente boa, e deixo a porta sempre aberta para os demais. A Cibele já é sócia, o Normando também, a Miriam acho que é a primeira vez, né, que vem no Fórum Sindical, mas está sempre convidada, conheça a Fro aí, ó, a Fro é nossa
líder maior desse programa. Um beijo grande para vocês, obrigado, a gente vai se falando. Beijo, Teseu. Até mais. Olha aqui, a Tata quer dar um beijo. Ó. Tchau. Tá, viu? Tchau, querido. Beijo. Eu vou deixar com a Miriam, então, para ela começar a falar, passo para a Cibele e Normando encerra essa estratégia, porque eu acho que assim, tem uma outra questão que eu quero colocar, mais pimentinha aí. É um sindicato forte, porque ele tem muitos associados e porque, obviamente, nessa era de precarização do trabalho, os petroleiros são mais privilegiados no sentido de ter direitos, né? Porque a gente está vivendo num lugar onde o mundo do trabalho foi saqueado de direitos. Então, é uma categoria que ainda consegue manter, né, um salário melhor, enfim. Isso faz com que os petroleiros possam e tem, isso que é interessante, o jurídico é um jurídico que está o tempo inteiro colaborando para que o sindicato se fortaleça. Há, no caso de vocês, um investimento na pesquisa, né, que também subsidia a luta. Então, isso é muito importante e, ao mesmo tempo, os petroleiros o tempo inteiro estão junto com o movimento social, estão junto, às vezes, com outros sindicatos, né, fazendo com que os sindicatos também se fortaleçam. Então, queria um pouco que vocês pensassem como é que é essa luta, porque, assim, eu acho que a grande batalha que a gente tem hoje, gente, é a gente disputar a consciência, né? Disputar a consciência de classe, do trabalhador perceber que, mesmo ele sendo petroleiro, ele é trabalhador. Se ele não tiver no sindicato, se ele não tiver organizado, vai fechar, como a Fafem fechou, né? Ele vai ficar desempregado, não importa se ele está numa categoria que é vista como privilegiado, tal. Se ele não tiver organizado e não tiver na luta, ele vai ter perda como qualquer outro. E olhar também para o trabalhador que é precarizado, tal, e como é que a gente faz para avançar nessa luta e reconquistar direito. Miriam, a Cibele e Normando. Eu coloquei muitas questões, eu sei disso, mas cada um pode abordar pelo viés que acha mais interessante abordar. Então, vou começar ali pelo finalzinho da fala do Teseu, que eu estava rindo, né, quando ele estava descrevendo aí o pessoal que ficava na mesa da Petrobras, é porque agora, depois dos debates presidenciais, eu achei a figura ideal para denominar quem estava do lado de lá na mesa, né, que é os Padre Kelman, dizer que os Padre Kelman estavam sentados nas cadeiras, porque, gente, a gente teve reuniões surreais com o pessoal da Petrobras, entende? De inventar uma mentira na hora, sabe? Então, assim, para mim, o que estava sentado lá de lá da mesa hoje, olhando, é o Padre Kelman, por isso que eu rio, né? Mas na hora, realmente, assim, foi difícil manter a compostura, né? Difícil de manter a compostura naquelas reuniões que foram, assim, essas últimas de acordo coletivo, então, foi algo, assim, indescritível, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais aí da categoria petroleira, assim, no sentido agora dos nossos desafios, né? Eu acho que, além de tudo que foi colocado aqui da nossa capacidade de mobilização, da nossa organização nacional para a gente fazer todas essas greves que nós fizemos e todos esses movimentos, passa muito pela questão, assim, ó, de como a gente entendeu muito bem que, desde o primeiro momento, a Petrobras estava colocada no centro do debate, né? No centro da eleição de 2014, depois no centro do golpe, de novo na eleição de 2018 e agora na eleição de 2022. A Petrobras sempre aparece muito forte em todos esses momentos, não é à toa, ali em 2014, eu acho que é importante a gente contextualizar. Em 2014, com a nossa economia que estava muito, muito crescente, né? A gente estava com uma economia muito boa, a gente tinha baixo desemprego, né? Naquele momento ali, nós éramos o 7º maior consumidor de combustíveis do mundo. E quem fornecia esses combustíveis? A Petrobras.
Então, a partir dali, já existia toda essa pressão de ir para cima da Petrobras para abrir esse mercado, né? Poxa, o 7º maior mercado consumidor de derivados do mundo, a gente quer entrar nesse mercado. Então, não é à toa que em 2016, quando teve o golpe, a primeira coisa que foi feita foi instituir a paridade do preço de importação. Dessa forma, abre o mercado, né? Porque a Petrobras sempre teve condições de fornecer o combustível aqui no país a preço inferior. Por quê? Porque era uma empresa integrada, do poço ao posto, enfim, não era dumping, não era nada errado que a Petrobras fazia, era simplesmente cobrar o preço dos combustíveis com base na produção dela, com base nos custos dela. Nenhuma outra empresa conseguia fazer isso, competir verdadeiramente, né? Isso seria competir verdadeiramente. Alguma empresa chegar aqui, instalar toda uma capacidade e vir aqui fornecer um combustível mais barato que a Petrobras. Elas não conseguiam. Então, foi feito a competição às avessas, né? A Petrobras subiu os preços com a paridade do preço de importação, e aí o mercado foi aberto aos importadores, e depois disso, todo o processo de entrega, de desmonte, enfim, que a gente viu. Eu sou de uma refinaria, né, da Refap, que já foi vendida, já foi comprada, já foi colocada à venda de novo, né? Então, assim, a gente tem muita história. Mas ali em 2018, principalmente, ou um pouquinho antes de 2018, a gente precisou até entender o que estava acontecendo nas nossas unidades, que as nossas refinarias estavam trabalhando assim, na marcha lenta, né? Que nem o carro. Se fica menor que a mínima, desliga. E as nossas refinarias estavam trabalhando assim. Tudo isso fruto dessa política, dessas decisões políticas que foram tomadas. E a gente só foi capaz de entender tudo isso e de construir narrativas, né? Não narrativas, mas de enfrentar essas narrativas, não de construir narrativas, de enfrentar essas narrativas a partir do momento que a gente investiu muito em pesquisa. Então, eu acho que um dos grandes diferenciais que a categoria petroleira tem foi a criação do INEP, né, do nosso Instituto de Estudos Estratégicos do Setor Petróleo, para a gente poder entender toda a conjuntura internacional e nacional que a nossa categoria estava inserida, né? E a gente está com isso tão evoluído ao ponto de nós termos participado, em 2022, da Conferência do Clima, e de ter ido lá já com propostas, enxergando que nós somos de uma indústria de petróleo, mas a gente com a plena consciência de que isso tem que migrar, né? Tem que migrar, e a gente tem que usar esses recursos do petróleo para fazer isso. Então, tudo isso faz parte da dimensão da luta que a gente vem travando ao longo desses anos. Então, foi a luta política da gente ir para o Congresso, buscar fazer a disputa no Congresso desse pensamento único que se colocou, de que teria que vender a refinaria, de que isso ia gerar concorrência, de que tinha que abrir o mercado, enfim, a gente fazer essa disputa, né? A disputa na luta com a greve que a gente fez em 2020, que foi uma greve, assim, que a gente precisava, tanto quanto categoria, a gente precisava fazer um movimento, porque os abusos do ponto de vista, assim, de uma empresa para cima dos seus trabalhadores eram tão violentos, sabe? Era assédio moral, as coisas estavam sendo feitas de forma muito arbitrária, extremamente arbitrária, assim. Por exemplo, no primeiro dia do ano de 2020, no dia 1º, que era um feriado, a empresa aqui, no caso da Refap, mudou a forma de bater o ponto, né? Bloqueou determinados cartões pontos. Pô, no dia 1º de janeiro, não foi no dia 2, não foi no dia 3, foi no dia 1º, sabe? Só esperou virar o ano para começar. Então, isso começou, assim, ó, a criar um clima da gente se sentir violentado, abusado, né? Então, cada base tinha algum tipo de ataque desse tipo e culminou com o fechamento da fábrica de fertilizantes, com a demissão de 1.000 trabalhadores. Então, assim, tudo isso foi juntando e foi dando um caldo que a gente conseguiu se organizar para enfrentar todo esse momento em várias frentes, né? Na frente do conhecimento, na frente da comunicação, na frente da luta, na frente política, na frente jurídica,
que eu acho que é muito importante depois o Normando dar uma palhinha sobre isso, porque assim, ó, desde 2018 a gente fez uma greve, que foi na esteira ali da greve dos caminhoneiros. A nossa greve já começou ilegal, que foi uma outra forma de ataque que esse governo e essa justiça alinhados nos atacaram também. Toda a greve que a gente fez desde 2018 foi decretada ilegal em algum momento, tá? Às vezes já foi decretada ilegal no início, a gente nem começou a greve, já foi decretada ilegal. Então foi assim, foram muitos... Miriam, explica para as pessoas qual a consequência disso. Quando se torna ilegal uma greve, a multa aplicada aos sindicatos é gigantesca, né? É gigantesca, gente. É uma coisa para quebrar o sindicato. E a responsabilização é do sindicalista responsável lá, que tem um CNPJ no sindicato. Isso é uma forma, inclusive, de amedrontar e fazer com que o sindicalista nem queira, né? Porque falando, olha, o prejuízo vai ficar comigo. A quantidade de petroleiro que eu vejo com o nome sujo por causa do CPF dele sei lá, tá no sindicato e aí bloqueia os bens, e é terrível o negócio, né? Explica um pouco para a galera, depois o Normando mostra essa estratégia patronal aí. Do ponto de vista, tem o ponto de vista sindical e tem o ponto de vista da categoria, né? Porque, assim, quando a greve é decretada ilegal, é isso que tu falou, multa, nós chegamos a pagar uma multa de 250 mil reais no nosso sindicato, pelo tamanho do nosso sindicato aqui, o Sindipetro RS, em função da greve de 2018, nós pagamos uma multa de 250 mil reais. Outros sindicatos, Sindipetro NF, a própria FUP, pagaram outros valores, tá? Mas isso aí chegou a ser executado até de forma abusiva também. A forma com que foi executado também foi de forma abusiva aí pela Petrobras em conluio aí com o sindicato, tá? Além com a justiça. Com a justiça, desculpa. Além da gente ser responsabilizado no CPF, poder ser responsabilizado no CPF, a gente teve, na época, o presidente do sindicato era o Maia, ele teve que ir na Polícia Federal para dar esclarecimentos, né, sobre, acho que isso aconteceu em outros, a gente pode ser preso, a gente pode ter o CPF, os bens, né, apreendidos, enfim, o desdobramento continua depois. Mas o principal motivo, Fro, que realmente desmobiliza a greve é que a Petrobras, a empresa, no caso, quando a greve é decretada ilegal, ela fica livre para praticar assédio direto em cima dos trabalhadores. Sim. Então, no primeiro momento, ela manda uma carta de convocação. No segundo momento, ela manda uma carta de advertência. E no terceiro momento, ela pode começar a aplicar demissões. Que aconteceu, inclusive, na greve de 95, né? Tiveram demissões, enfim. Então... E nessa greve agora de 2020 aconteceu isso. Então, lá pelo 20º dia, ou 21º dia, a nossa greve foi decretada ilegal, tá? Aí depois, daí já começou a receber as cartas de advertência. Aí o pessoal já começa a ficar preocupado, porque é isso, poxa, nós estamos num governo fascista, a gente sabe que tem uma dificuldade com um judiciário para a gente ser reintegrado depois. Nós não temos perspectivas, naquele momento, né? A gente não tinha perspectiva do que aconteceria depois. Então, aí sim, quando começou a chegar as primeiras cartas de convocação, a gente ainda manteve o movimento, mas quando começou a chegar as cartas de advertência, aí começou a dificultar manter a mobilização. Então, nesse momento, a gente negociou, então, com o STF, de suspender o movimento e ir para uma mediação no STF. Olha só o nível de intransigência que a gente estava vivendo. Por isso que a Cibele e outros companheiros e companheiras ocuparam a sede, porque os Padre Kelman, né, que estavam lá, não negociavam absolutamente nada com a gente. E mesmo a gente indo para uma mediação, a gente ainda teve muita dificuldade, né? Com o mediador lá, que era o ministro Ives Gandra. Então, não foi fácil conseguir arrancar qualquer coisa assim no sentido de ter uma mediação, né? Então, eu acredito assim que hoje a categoria viveu essa experiência, foi uma experiência dolorida, uma experiência dura,
que a gente passou, mas também o que ficou de legado foi assim que muitas inocências foram quebradas, né? Muitas ingenuidades foram quebradas, muita coisa que a gente acreditava assim que com negociação, que às vezes era até má vontade do sindicato, né? Não era, poxa, a gente sempre encaminhou tudo que foi demanda que veio da categoria, a gente sempre encaminhou, né? Muitas ingenuidades, eu diria, que foram quebradas com relação até ao que aconteceu nos governos Lula e Dilma, de coisas que dentro da Petrobras nós gostaríamos que tivessem evoluído mais, mas no momento em que eles caíram e subiu essa direita raivosa para a gestão da empresa, sendo que a maioria deles são funcionários de carreira, que isso eu acho que é uma das coisas que mais dói, quando a Cibele falou assim, o Castelo Branco veio dizendo que o sonho dele era privatizar a Petrobras. Me dá raiva, mas está no jogo, né? Ele é um cara de fora, indicado por um governo que tem a missão de privatizar a Petrobras. Agora, os funcionários de carreira que estão lá, que inclusive trabalharam na pesquisa e na descoberta do pré-sal, que teve um determinado momento que a gente conseguiu confrontar eles aqui, eles ainda tiveram a cara de pau de virem aqui na Refap, fazer uma reunião, eles fizeram isso em todas as refinarias, tá? Eles vieram aqui na Refap, fizeram uma reunião no refeitório para dizer que a gente tinha que ser vendido, sabe? Então, assim, um assédio psicológico, um assédio moral violento, com argumentos que não paravam em pé para dizer que a gente tinha que ser vendido. O primeiro argumento que eles usaram é o seguinte: a gente vai para um cenário de baixo preço do barril do petróleo, então a gente tem que vender refinaria. Como assim? Tu vai vender o ativo que agrega valor? Tu está dizendo que está indo num sentido de baixo preço do barril do petróleo e tu vai vender o teu ativo que agrega valor? Não, sabe? É um argumento que não para em pé. O argumento de que tem que ter concorrência, o argumento de que tem que dividir o risco, todos argumentos que não paravam em pé, sabe? Era tudo questão ideológica e eles tiveram a cara de pau de vir dizer isso na nossa cara, como se a gente fosse burro, né? É isso que indigna, que insulta. Então, essa greve de 2020, assim, ela foi uma greve que a gente conseguiu colocar para fora tudo isso, mas realmente a gente experimentou vários limites. E agora que essas ingenuidades, então, foram quebradas, né, e que a gente também conseguiu identificar que a extrema-direita está instalada na nossa empresa via concurso público e não só via indicações, acredito que isso também vai fazer com que a gente entenda o grau de disputa que nós teremos agora, mesmo com a eleição do governo Lula, que não vai ser que a gente vai ter que enfrentar essa mentalidade que está instalada dentro da nossa empresa e que a gente vai ter que enfrentar também essa composição que foi orquestrada para a gente poder derrubar o fascismo, né? Então, vai ter muita disputa aí em torno do papel da Petrobras e nós sabemos e temos plena consciência de que não poderemos deitar em berço esplêndido, né? Ainda serão anos de luta. A diferença é aquela, né? Anos de luta para construir, para reconstruir, para recuperar, para melhorar, e não anos de luta para a gente segurar aí o que tem. E eu acho que é isso que dá esse ânimo, né? Para agora, para 2023, que é para a gente dar esse norte, essa direção, e também para os próximos 4 anos aí, que a gente espera realmente, enfim, ver obter esses resultados aí que a gente lutou tanto para conseguir chegar e fazer essa disputa. É isso. Muito bem, vocês entenderam por que a Miriam é a presidenta do sindicato, né, gente? Olha a categoria do argumento, né? É muito capacitada, tem muita clareza, né, do seu papel e da luta que tem. Muito bem, Miriam, eu quero você mais vezes aqui no Fórum Sindical para a gente debater, viu? Né, Cibele? Flo, eu acho que eu já vou pegar esse gancho aí que Miriam deixou e acho que vale a pena aqui a gente, às vezes, falar um pouco, porque normalmente a gente fala do impacto para a produção, né? Para fora,
que esse governo fez, né, reduziu a produção de refino em vez de aumentar, e coloca a culpa que a gente não tem capacidade de produzir tudo, sendo que não usa nem a capacidade já instalada. Então, assim, isso eu acho que a gente já debate mais em outros momentos. Eu acho que dá para a gente pegar esse gancho aqui e falar um pouco mais, complementando, reforçando algumas coisas que já começaram, né, vir à tona aqui, que é o que a Petrobras, o que os petroleiros e petroleiras passaram nesse período. Eu acho que daí esse olhar nosso também, porque tem muita gente, principalmente da esquerda, que olha para a gente como petroleiros. Eu acho que a dimensão que essa categoria teve nesse último período é enorme. Eu acho que a gente nunca foi tão referência nacional para movimentos populares, sindical e social, quanto a FUP é hoje. Eu acho que isso, agora sim, poucos sabem no que a gente passa, né? Eu acho que parece fácil, parece, é porque é concursada, porque é estatal, mas não é assim, né? Primeiro de tudo que a maioria das pessoas nem imaginam que isso acontece. A gente é descontado, o trabalhador petroleiro, petroleira, é descontado até o período da assembleia. Para a gente parar as pessoas para fazer assembleia, para fazer qualquer conversa, para fazer setorial, o peão é descontado, né? Então, isso já vai, e é descontado e vai somando no ano. Quando chega a somar o equivalente a 6 dias de trabalho, mesmo que seja assim picadinho, você começa, inclusive, a ter reflexo em férias, em um monte de outras coisas. Então, não é pouca coisa você ter o nível de organização e de adesão que a gente tem dos petroleiros da categoria nossa, porque todas essas outras frentes, né, eu acho que a Miriam já colocou, a própria Flo colocou, a FUP tem nesse olhar, digamos assim, bem amplo de quais esferas tem que ser feita a resistência. A gente tem numa entrada, uma participação muito forte da Brigada Petroleira em Brasília, que atua junto ao Congresso Nacional. A gente concilia esse material que o INEP e também o DIEESE, que tem uma subseção, né, da FUP, a gente traz esse olhar mais substancial, acadêmico mesmo, de pesquisa, né, para a gente não sair falando qualquer coisa e a gente também não ser enrolado pelos outros. Então, a gente traz esse arcabouço para subsidiar esses nossos debates, mas também para levar material para os parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, e seja eles do partido que for. A gente bate na porta da direita, da esquerda, todo mundo, aqui, vocês vão votar tal lei do setor de petróleo, o pré-sal, vender ativo da Petrobras, não sei o que lá, aqui é a substância da visão dos petroleiros e petroleiras sobre esse mérito. A gente atua também com os acionistas minoritários, né, colocando lá, registrando. Nós temos a representação no CA da Petrobras, a gente tem essa questão da comunicação, né, muito forte também nos meios sociais, para além do trabalho de cada sindicato. A gente tem nessas campanhas que a gente faz em defesa da Petrobras, né, com vídeos de WhatsApp, enfim. Você tem várias frentes, mas nada disso seria suficiente. E a gente tem, Teseu falou bastante do movimento sindical, tem que ressaltar também o movimento social, né? Eu acho que a gente atua com bastante parceria com os movimentos populares como um todo, né? Eu acho que a plataforma camponesa e operária da energia é uma articulação muito importante, né, que a gente tem sobre esse setor energético, tanto trabalhadores como representantes daqueles que são atingidos pelas obras, né, impactados de alguma forma, só que nada disso seria suficiente se a gente não tivesse o engajamento do trabalhador petroleiro e petroleira, porque a gente não ficou numa sala 21 dias, né, a greve durou 20 dias. 21 dias a ocupação, porque ela entrou um dia antes, né? Então, a gente não teria conseguido ficar lá se não fosse o apoio que teve, né? Então, eu acho que mesmo o judiciário, que é outra frente muito importante, permanente que a gente tem aí com o Normando, e que nesse período a gente também fortaleceu esse arcabouço de assessoria em Brasília, tanto jurídica como parlamentar, né? A gente
A FUP sempre foi robusta, digamos assim, só que a gente foi adequando a nossa estrutura conforme o crescimento dos ataques que a gente vinha passando, e a gente hoje realmente impressionante. Não porque, né, mas eu mesmo, quando paro para olhar, eu falo assim, nossa, olha o tanto de coisa, a gente fica agoniado, porque acabou não conseguindo segurar tudo, mas é isso, não tenho dúvida que isso tudo que a gente está falando é o que mantém a Petrobras estatal hoje. Né? Então, assim, agora, os petroleiros e petroleiras, a Petrobras, ela, desde Pedro Parente, e agravado, muito agravado, com Castelo Branco. Muito agravado com o Castelo Branco. O governo Bolsonaro não foi o mesmo governo que foi o governo Temer. Né? O governo Temer já era entreguista. Só que essa extrema-direita, eles mexeram de uma forma na estrutura organizacional cultural da Petrobras, via RH, colocando essa política de medo. Porque o RH, né, a alta direção da Petrobras passa uma orientação para a política de RH. E a política de RH vai olhar e falar assim, o que eu vou fazer de usar de ferramentas para transformar uma cultura organizacional do que a alta gestão está me passando. E a alta da gestão Petrobras queria que todos nós fôssemos embora da Petrobras. Eles não queriam a gente mais ali. Então, tudo que a gente levantava de inquietação, de incômodo dos petroleiros, na verdade, era aquilo que eles queriam fazer mesmo. Por isso que não tinha negociação. Não é à toa. Né? Eles queriam que a gente aderisse aos BTVs, eles queriam a Petrobras todo dia. Foram mais de 60 ativos vendidos. Todo dia eles ficavam divulgando base que estava cada venda de cada ativo. O pessoal olhava assim, a comunicação interna da Petrobras, a gente abre nosso computador, a primeira coisa que a gente vê é notícia de algum desinvestimento que está acontecendo. Isso é para fazer a gente se sentir incapaz de lutar contra tudo que estava posto. A política de medo Miranda, aí agora eu também fiquei, enfim, a política de medo que a Petrobras instalou, essa questão aí né, de mexer com o ponto no 1º de janeiro, de começar a falar que tinha que cortar barba, de que começar a colocar... a gente sabe que tem questões de segurança. O sindicato, inclusive, luta muito com... Né? Agora, há uma gestão que vinha desmartelando o efetivo. Tudo que era estrutural de segurança, ela destruindo, tendo cada vez mais acidente sério, inclusive, né, dentro da Petrobras, e a gente vendo uma política disciplinar que, na verdade, era uma domesticação dos corpos, nada tinha a ver com segurança. Uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez foi reter as mensalidades do movimento sindical. Ele assumiu logo em fevereiro, não repassou mais as mensalidades. Né? A gente está falando de uma categoria que, apesar de tudo, os sindicatos filiados à FUP têm, em média, 68% da sua base sindicalizada nativa. Então, isso é muito, muito alto. Mesmo gente, olha, só para entender, porque às vezes a gente fica no sindicalismo, a galera não entende. Deixar de passar as mensalidades significa, pessoal, aquilo que é voluntário, não tem nada a ver com o imposto sindical. Sim. Então, quem é sindicalizado, o trabalhador sindicalizado, ele paga uma mensalidade. E os sindicatos também associados à FUP, a federação, mantém a FUP assim. Então, os petroleiros nunca fizeram uso do imposto sindical. Nunca fizeram uso. A gente devolvia parte. Porque o imposto sindical, né, uma parte ficava com o governo, enfim, a gente devolvia a parte que vem para o movimento sindical, a gente devolvia do imposto sindical. Agora é importante esse esclarecimento, né, porque quando a gente fala sindicalizado, é a pessoa que escolhe contribuir todo mês com o sindicato. E é daí que vem a mensalidade sindical. E eles retiveram, ou seja, eles descontaram. Eu paguei a minha mensalidade sindical e a Petrobras simplesmente não repassou para os sindicatos. Né?
falando que eles não eram mais obrigados a fazer desconto em folha, mas eles fizeram desconto e seguraram dinheiro, né? O que é um tremendo absurdo. A gente É um foi roubo, né? Literalmente é um roubo. Da gente ter sido desconto da greve de 2018, a gente, que é importante, a gente tem que, acho que tem no marco da de 2015, 2018 e depois 2020. Em 2018 a greve derrubou o Pedro Parente. Não foi, a gente entrou no furacão daquela greve dos caminhoneiros, só que os caminhoneiros estavam falando só de isenção de impostos. Foi quando a gente entrou em greve também que a gente trouxe a questão do PPI. E foi aí que a gente conseguiu, de fato, colocar o PPI como um assunto público na sociedade. Você andava na rua, as pessoas estavam falando, mas as refinarias não estão produzindo, né? Pode produzir mais, está com preço internacional. Então foi ali que conseguiu a gente pautar. Agora, até essa multa de 2018, a gente foi pagar em 2020. Foi quando a gente ameaçou fazer a greve por conta da venda da Relan, que a gente foi entrar naquela greve, que aí eles vieram com a multa, que é uma forma de intimidação. Ó, vocês vão fazer, já vou esvaziar seu caixa antes de você fazer isso. Para os petroleiros, aí concluindo, para daí, né, depois Normando complementa, mas na greve de 2020, a gente iniciou a greve, a Petrobras já entrou na justiça. Aí veio uma questão lá, que a gente tinha que cumprir 90% do efetivo, enfim. Sempre vem eles tentam normatizar a greve de uma forma a inviabilizar a greve, antes dela ser decretada ilegal. Normalmente, 2018 nem isso teve, né? Já foi, mas o rito normalmente é esse. Aí vem alguma coisa impossível de ser cumprida, que se você cumprir, é acabar com a greve. Mesmo assim, a gente tentou cumprir aquilo. A gente ia todo mundo para a refinaria e falava, a gente quer entrar. Só que a Petrobras quer manter os pelegos dentro da refinaria. Ela não quer grevista dentro da refinaria numa greve. Porque aí a gente vai fazer a greve lá dentro e vira uma ocupação. Então ela mesma não deixava a gente entrar. Né? E aí e a justiça não entende essas coisas, ou entendem, fingem que não entende, e aí vem falar que é o sindicato que não está cumprindo. Então, assim, a gente logo de cara já teve isso. Aí não foi na prática, acabou não se realizando da forma que foi colocado que teria que acontecer. Aí a gente, né, pela justiça, e que era acabar com a greve ou ter grevistas lá dentro, coisa que a Petrobras não inviabiliza, e nisso os petroleiros e petroleiras sendo descontados. Mesmo a greve, antes de ser decretada ilegal, o grevista ele é descontado daquele dia. Tá? Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas acha que não é. Tem muita gente que cobra, mas por que os sindicatos não fazem greve? Você não sabe o que é fazer uma greve. Né? Aí você começou a ter, aí veio a legalidade da greve, no meio da greve. Né? Lá pelo 14 dia, acho. Foi decretada a ilegalidade, eu não sei se o Normando lembra de cabeça isso aí, mas eu não lembro. Mas lá no meio da greve, veio a legalidade da greve. Com a ilegalidade da greve, essa greve teve um a mais do que normalmente tem. Foi autorizado também a Petrobras contratar mão de obra temporária para cobrir, porque a adesão estava muito grande. Além das unidades em greve, em cada unidade a adesão estava massiva. Não estava conseguindo manter aquela produção. E nisso o próprio Estadão lançou uma matéria, quem é que controla a Petrobras? São os 5 que estão na sala ou é o Castelo Branco e a gestão da Petrobras? Né? Isso aí foi um tapa na cara deles também, que foi fantástico. E contratar temporário, gente, como se fosse assim, né? Como se você pudesse... Mas eles não conseguiram, Flor. Claro que não. Porque não existe petroleiro temporário. Como que você vai achar na esquina alguém que vai operar uma refinaria que não conhece a planta? Aí eles tentaram ir para os aposentados. Porque daí você não acha petroleiro já pronto. Eles tentaram ir para os aposentados. Aí a gente fez uma campanha com os aposentados para eles não aceitarem. Aí teve um lá que aceitou, que virou uma charge interna, o Orval, e aí, enfim, ele acabou saindo, né? Ele entrou, furou a greve e saiu de tão forte que foi a repercussão em cima disso. Não conseguiram também. Os grevistas receberam, teve base que recebeu até 3 visitas nas casas, porque não era só o telegrama,
e alguém da Petrobras entregar essas convocações que Miriam falou, coisa que nem sempre acontecia, né? Nessa greve aconteceu isso. Então, a gente viu um arcabouço de coisas acontecendo, se eu não me engano, foram mais do que 3 mil punições nessa greve, antes da greve encerrar, nessas convocações, que aí as pessoas não foram. Você teve sindicatos que queimaram, você tem vídeo da galera fazendo fogueira com essas convocações. Então, acho que a adesão foi uma coisa fantástica. Sim. E aí, de fato, para concluir, eu acho que o que foi o diferencial da gente ter... Eu não achei que eu ia ver uma adesão, uma resistência no nível que foi a greve de 2020, jamais. Eu achava que isso fazia parte de livro de história só. Agora, você tem uma questão que é a unidade dos trabalhadores entre eles, não é o sindicato que faz isso. O sindicato coordena, dá força, passa orientação, dá essa segurança para os trabalhadores poder fazer. Agora, se eles não estão engajados, é importante das famílias também de ir na sede do sindicato, que a gente sempre fala, vai na sede durante a greve, porque aquele cara que está com medo, está começando a tremer na base, ele encontra o outro e fortalece. Não pode ficar sozinho em casa, não. Greve tem que estar junto, tem que estar participando para manter a força, manter o engajamento. E eu acho que foi aí, fazendo o último paralelo com a de 95, em 95, grande parte das bases saíram com uma sensação de derrota naquela greve. A gente sabe a importância e o marco ela é, inclusive, na história brasileira, né? Agora, a sensação da categoria era mais essa. Eu acho que essa de 2020 a gente conseguiu encerrar num momento que a gente percebeu isso que Miriam já trouxe, e a gente conseguiu uma saída para ela antes da gente acabar tendo que sair da greve de forma desorganizada, porque ia começar, às vezes, uma base ou outra a sair, não ia conseguir manter a coesão nacional, e a gente não saiu com uma percepção de que derrota, por mais de que não foi da forma que a gente queria. É óbvio que não dá para a gente negar que teve o fechamento da Fafem, só que a gente conseguiu, a principal coisa era a dignidade para os trabalhadores da Fafem, porque eles ficaram sabendo pela TV que eles iam ser demitidos, né? Isso é muito cruel. Então, acho que nesse sentido, a categoria, no geral, como um todo, saiu com uma percepção de que a greve deu resultados. Não foi só depois que se reconheceu um pouco o que acontece quando a gente fala com o pessoal que viveu 95, né? Óbvio, você tem Cubatão, que teve aquela saída linda, a galera que é onde a ocupação estava mais forte. Mas quando você vê o todo, geral, tem muitas bases, teve uma sensação um pouco mais de derrota e fragilidade. E que depois a história mostrou ao contrário, e hoje todo mundo reconhece que foi aquela greve. Então, acho que isso aí fica de lição para a gente, e fica esse engajamento, e de que nessa transição a gente tem que ter uma cultura organizacional sem ser do terror. A gente tem que ter uma empresa que o olhar para dentro volte a ser de valorização dos petroleiros, volte a ser de incentivar o trabalho, a questão da equipe, em vez de jogar um contra o outro, a meritocracia individual, igual vai sendo. Não seja baseado nesse terror, você não sabe como que você vai ter. Tem coisas aí da ultratividade, acordo coletivo, que eles ficam querendo cortar toda hora, enfim. E que a gente está passando, resistimos esse momento, estamos passando por esse período que talvez, aí também não sou eu só que falo, mas os sindicalistas que viveram 95 falam que este momento histórico foi ainda mais complexo e mais profundo do que foi naquela época dos anos 90. Né? E a gente aí conseguiu, né? E aí para passar aí para vocês, não é à toa que a nossa principal fala nesse período tem sido petroleiros e petroleiras, luta e resistência. Muito bem. Normando, venha para a roda e você vai encerrar. Nossa, já estão 1h24. E lembrando, só uma questão que vocês estavam falando, tanto Miriam quanto Cibele, sobre assédio, etc. E tal. Me lembro na pandemia, várias denúncias que o TZ e outros petroleiros fizeram, além dos turnos muito
de 12 horas, às vezes tendo que dobrar por a quantidade de petroleiros com Covid, vi coisas muito absurdas de companheiros com Covid dormindo do lado de fora de plataformas, ao relento. Imagina a loucura, porque estava embarcado, não vinha o helicóptero para levar e tratar. Então, estava com suspeita e isolava o sujeito na plataforma, gente, ao relento. Então, assim, houve abusos e mais abusos, né, denunciado pelos sindicatos. E aí, só para lembrar, né, não é só essa cultura do terror, mas, assim, o tratamento desumano que foi durante a própria pandemia com esses trabalhadores. E encerrando, Normando, só olha a palavra final para você. Oh, que luxo! Mas vamos lá, são muitas pontas soltas, tentando organizar muito rapidamente. Vou pegar daí. Esse tipo de terror, de tratamento aos trabalhadores, ele deriva de uma visão social de mundo, leia-se ideologia, que vê o trabalhador como recurso, né? Portanto, quanto objeto passivo de organização, de medidas econômicas, etc. Eu vou, a propósito dos 40 anos da CUT, vou fazer um sobrevoo rapidinho da relação, né, da história da CUT e as greves dos petroleiros. Por quê? Porque a CUT surge em 83 como afirmação de uma outra proposta. O novo sindicalismo, ele se pretende colocar o trabalhador como sujeito, como protagonista da sua própria história. E é desse movimento que é criado o Partido dos Trabalhadores, é desse movimento que é criada a Central Única dos Trabalhadores, né, o PT em 80 e a CUT em 83. Essa visão social de mundo vai estar presente ao longo da minha fala aqui, essa disputa entre um mundo hierarquizado e rígido, em que o trabalhador é só objeto, tem que ser tratado como tal, e o mundo em que o trabalhador é protagonista, né? Não é à toa que um dos clássicos da sociologia brasileira que trabalha com a história do novo sindicalismo se chama Quando Novos Atores Entram em Cena, né? E em 83, quando a CUT é criada, o que está acontecendo com os petroleiros empregados da Petrobras, então quase 100% da categoria petroleira no país? Só existia privada a primeira refinaria do país, que é a refinaria de Manguinhos, e que tinha os seus empregados petroleiros privados aqui no Rio de Janeiro. Fora isso, 98%, 97% da categoria era empregado da Petrobras. Os petroleiros fazem uma greve importante ainda durante a ditadura militar, né? Em 83, uma greve que gerou demissões, repressão, prisão, depois anistia. Esse movimento grevista se repete em 1986 aí com um impacto maior, né? Algumas lideranças conhecidas de vocês, como o SPIS, né, já fez parte dessa greve como dirigente, né, em 86, e naquela conjuntura contra o Plano Cruzado. Em 89, a gente tem um vértice, né, de forças reacionárias. Até ali, desde o apodrecimento da ditadura militar, que representava aquela visão social de mundo em que o trabalhador não tem fala, até 89, você tem um movimento contínuo de ascenso do movimento operário e dos movimentos sociais como um todo, inclusive da luta contra a devastação ambiental. Isso tudo esbarra no fim de 89 com um evento histórico externo, a queda do Muro de Berlim, que é um impacto para boa parte da esquerda brasileira, e a eleição do Collor, com um programa radicalmente neoliberal e que pretendia para a Petrobras, curto e grosso, a demissão de 10% dos seus empregados. Essa demissão foi mediada porque as gerências da própria Petrobras, que eram a favor do Collor,
demonstraram que não podia, e a demissão ficou aí na faixa de 1.200 empregados em junho de 1990. Houve um ensaio de greve naquele momento, mas que não deu em nada, mas que é importante para as duas greves de 1991, que foram duas greves longas. Em março de 91, os empregados da Petrobras fazem 17 dias de greve contra as demissões do Plano Collor, sobretudo. E em setembro de 91, é uma greve ainda mais longa, ainda mais radicalizada, com controle de produção, uma greve de 21 dias. Nessa greve de setembro de 91, pela primeira vez foi aplicada a multa pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, aos petroleiros. A multa ela tinha sido uma inovação do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, em 90, contra uma greve dos rodoviários de Salvador. E a primeira vez que ela é aplicada em âmbito nacional é na greve de setembro de 91. Qual é o problema da multa? É que ela é inconstitucional e ilegal. A multa não existe só para cumprimento de uma sentença judicial, como as que o Alexandre de Moraes está aplicando, por exemplo. A multa, ela tem atrás dela a lógica de que, quando o tribunal manda parar a greve e voltar ao trabalho, o trabalhador tem que voltar ao trabalho. E isso é inconstitucional. Por quê? Porque um pressuposto do trabalho no ordenamento jurídico brasileiro é que o trabalho é livre. Se o trabalhador não quiser, ele não trabalha. Ah, Normando, mas aí você está falando que é o caos, não tem mais hierarquia. Não, não é isso. Existem consequências contratuais. O não trabalho é o não pagamento do salário e ele pode até chegar ao abandono de emprego, aplicação da justa causa, etc. e tal. Mas essas consequências estão dentro do contrato de trabalho. Uma consequência de fora do contrato de trabalho não prevista em lei é condenada pela Organização Internacional do Trabalho como uma intervenção contra a liberdade sindical, que é um valor máximo inerente, indispensável para a realização do diálogo social. Aí, de novo, aquela ideologia que eu falei, que o trabalhador tem que ter voz ativa sobre a sua história. Essa historinha prossegue e a gente chega na greve de 95, em que pese todo o relato que foi feito, a Cibele registrou muito bem o sentimento de derrota, até porque logo 2 anos depois, em 97, o Fernando Henrique consegue passar 9478, a lei do petróleo que está vigindo até hoje, e que é a grande abertura para a privatização da Petrobras, e mais do que isso, para o encolhimento da Petrobras e privatização da indústria do petróleo. Mas, apesar desse sentimento de derrota, foi um impacto muito grande na gestão da Petrobras. E a gestão da Petrobras planejou o enfrentamento para que aquela greve de 95 não se repetisse. E aí lançou mão de quê? Primeiro, da disputa ideológica, na formação dos novos empregados, e isso, infelizmente, passou sob as barbas das gestões sobre os governos do PT. Sobre os governos do PT, a Petrobras formou a sua universidade corporativa, que chegou a ser a maior universidade corporativa, ou seja, universidade da própria empresa a que se destinava a formação daquela mão de obra, do mundo. No entanto, dentro dessa universidade corporativa, os novos quadros foram treinados dentro de preceitos meritocráticos, individualistas, a ponto de a pergunta mais frequente dos que se destacavam nas turmas, ainda dentro da universidade, é: quando é que eu viro gerente? O cara tinha acabado de entrar e estava fazendo o curso da universidade corporativa. Então a Petrobras apostou na disputa ideológica, ela apostou na terceirização da atividade fim, e foi muito bem sucedida. No fim da década de 1990, o empregado da Petrobras, ele pela primeira vez passa a ser minoria do petroleiro. É interessante, é importante a gente lembrar isso, porque a gente tende a falar petroleiro, petroleiro, petroleiro como o empregado da Petrobras. Todos nós aqui falamos. Eu falei, Teseu falou, vocês todas falaram. Mas o empregado da Petrobras é a minoria da categoria petroleira hoje em dia. E já tem 2 décadas isso.
E essa minoria aumentou mesmo sob os governos do PT, com contratações em termos absolutos e relativos muito maiores para o petroleiro terceirizado do que para o empregado da Petrobras. E o terceiro grande instrumento foi a valorização individualista, meritocrática, através da PLR e depois da sua prima estagnada, descaracterizada, porque não passa pela negociação coletiva, que é o prêmio por performance individual, criado já pelos governos do golpe. Esse conjunto de coisas é que desce, inclusive, a sindicalização do empregado da Petrobras, que já foi de 90% a 80 e poucos por cento, e hoje está muito acima da média brasileira, é de 60 e poucos por cento, mas lembrando, da minoria que é empregado da Petrobras. O que amarra a gente do ponto de vista institucional, tá? Não estou dizendo que isso é impedimento para a luta. Para a luta a gente tem que ir sempre e reescrever na luta as leis e a própria Constituição, como foi feito em 88, tá? Que é fruto de lutas, que é fruto daquele ascenso do movimento operário a que me referi. O que amarra a gente com relação à terceirização hoje em dia? É a mesma coisa que amarra nos bancários, onde também os bancários empregados de banco, não estou nem falando de Banco do Brasil e Caixa Econômica só, os bancários empregados de banco são a minoria da categoria bancária hoje em dia. A maioria é terceirizada. O que amarra a gente é um nó que vem do nosso sistema jurídico de relações de trabalho lá de trás e contra o qual a CUT foi criada. A CUT foi criada para combater um tripé que sustenta a intervenção do Estado na organização sindical. O primeiro desses braços se foi em 2005, que era o poder normativo da Justiça do Trabalho, que era a capacidade da Justiça do Trabalho de substituir uma negociação coletiva, com os dissídios. Isso foi amputado, foi limitado à questão da greve. Há uma disputa pela interpretação. Se você interpretar a Constituição como deve ser interpretada, os tribunais não têm mais o poder, desde 2005, para fazer o que estão fazendo hoje. Eles podem julgar a greve, mas não podem ditar cláusulas, como lhes ditam em caso de greve. Isso é abuso, né, de poder, porque isso foi retirado da Constituição na emenda 45 em 2005. Então, o primeiro era esse poder normativo. O segundo é o imposto sindical. E aí quem tirou foi o golpe, não foi nem a gente. E o terceiro desse componente desse tripé, que é o danoso para a nossa capacidade de resposta à terceirização, e que é desigual, porque o patronato ele pode ser organizado do jeito que ele quiser, com federação de quantas federações quiser no mesmo ramo industrial, quantos clubes, quantas associações de diretores lojistas. Isso eles são livres. O trabalhador brasileiro não é. Não tem liberdade sindical, nunca teve. Por quê? Porque o terceiro desse tripé está mantido no inciso 2º do artigo 8º da Constituição, a unicidade sindical, que é vital a gente derrubar. Então, isso é meta, né, para o futuro, e deve, antes de ser derrubado por escrito na Constituição, tem que ser derrubado na prática, pegando esses trabalhadores terceirizados sem representação, como o Teseu falou aqui, e trazendo para dentro dos sindicatos a revelia da lei, a revelia do judiciário, e organizando de fato. A CUT não surgiu dentro dos limites da lei. A CUT surgiu em 83, só foi ser reconhecida juridicamente em 2005. E a história da CUT é de construção e vitórias esse tempo todo. E é isso que a gente tem que resgatar. Para fechar, por último, não encho mais o saco de vocês com coisa de velho, com memória de quem está bebendo pouco e acaba lembrando muito, mas uma última coisinha da fundação da Central. A Central também foi fundada para ter sindicatos independentes. A contradição trabalho-capital não se resolve com o governo do PT. Os sindicatos precisam ser independentes e de luta, mesmo que quem esteja sentado do outro lado da mesa de negociação seja o nosso camarada que foi dirigente sindical a vida toda. Porque a contradição continua e a vida do trabalhador continua dependendo da gente falar grosso na mesa de negociação e
ser ouvido, não adianta falar grosso e com eficiência técnica, se você não for ouvido. E você só é ouvido se atrás de você, na mesa de negociação, tem a categoria mobilizada. Só isso, gente. Muito obrigado. Uma honra, uma alegria estar aqui de novo com vocês, perturbando. Que aula, Normando. Eu acho que a gente começa o ano com esse olhar sindical, né? Essa importância da nossa organização, independente do governo, porque trabalhador tem que estar organizado, não tem que ter separação daquele que tem contrato CLT, daquele que é outro tipo de contrato, é temporário e tal. A gente está vendo essa situação em várias categorias. Quando a gente olha, por exemplo, para a categoria dos professores, né? Houve a mesma intencionalidade, né, de ir lá e destruir o serviço público, a educação pública. O que você faz? Tem uma minoria de professores concursados e uma imensa maioria de professores temporários. Então, é mais precarizado ainda, é mais precarizado, porque não se valoriza a educação como se valoriza o petróleo. Então, acho que a gente começa o ano de uma maneira muito interessante, né? Tem um novo governo e a luta continua. Foi exatamente pela organização dos trabalhadores que a gente conseguiu, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo. E ela é de novo uma reivindicação, ela é de novo uma luta. Esses 100 dias de início de governo Lula, a gente precisa de uma reforma sindical. A gente precisa pautar isso, tem que estar na nossa pauta. Então, acho que foi começar o ano dessa maneira é bem interessante para abrir, né, a perspectiva de luta e de continuidade de organização. Queria agradecer muito você que nos viu até o momento, agradecer nossos convidados, Normando, Cibele, Miriam, e dizer que esse programa foi gravado, mas você pode contribuir com o jornalismo independente, jornalismo de esquerda. Aí, embaixo, tem um valeu demais. Você pode, a partir de clicando aí, você pode fazer contribuição. Não se esqueça de se inscrever no canal da Fora, não se esqueça de curtir e compartilhar nosso link. Até mais, queridos. Até a semana que vem.